A paz do Senhor para todos. Quanto tempo eu não apareço por aqui, não é mesmo? Hoje eu quero falar sobre o cansaço. O cansaço da vida, o cansaço na caminhada, o cansaço que nós sentimos com tantas lutas que nós passamos. E diante desse cansaço, a gente entende que o resultado daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. O resultado para cada propósito não é a desistência, porque quem desiste já perdeu. Mas permanecendo, eu e você, nós conseguiremos vencer todo o cansaço, todas as lutas que nós passamos, tudo que tem afligido a nossa vida e a nossa alma. Uma boa colheita, a gente vai entender que não é apenas o plantio de uma semente boa, mas uma boa colheita vai depender do tempo da espera. É nessa espera que nós vamos colher aquilo que nós desejamos, porque nós podemos colher verde ou colher apodrecido e nós não vamos ter o resultado desejado. Mas aquele que tem sabedoria, aquele que é sábio, ele conhece o tempo certo e o modo certo de agir. Uma das virtudes da sabedoria é a paciência. E nessa paciência Deus trabalha. A Bíblia diz que Deus trabalha para os que nele esperam. Deus, ele trabalha por mim, por você que espera nele um resultado glorioso. E o resultado do trabalhar de Deus depende da minha e da sua espera. Nós vamos ter um resultado desejado. E para entender este tempo certo, nós precisamos de discernimento. E discernimento nós só adquirimos ouvindo a voz do Senhor, seu Deus. Se eu e você passar a ouvir a Deus, nós saberemos o tempo certo e o modo certo de agir. Porque só Ele conhece como fazer, o que fazer e a hora de fazer. Eu quero ler com vocês o Salmo 119, 81. Diz assim, ó: a minha alma desfalece, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. O salmista, ele estava aguardando o agir de Deus. Ele estava aguardando a manifestação do Senhor na sua vida. Ele estava aguardando que Deus o salvasse. Mas nesse aguardar, nessa espera, ele se enfraqueceu. Ele perdeu as forças. Mas na hora que ele perdeu essas forças, onde ele já não tinha mais condições, enfraquecidos, ele diz: porém, espero na tua palavra. Ele lembra daquilo que Deus disse. E a palavra que Deus disse para ele renovou a sua alma, trouxe o ânimo de volta, trouxe as forças de volta. Eu e você, nós precisamos lembrar daquilo que Deus diz no dia da nossa fraqueza, para que eu e você permaneça de pé e continuando a cada dia. Ele se lembra da palavra de Deus e é com esta palavra que ele se apega para continuar esperando. Quero dizer para você que há uma promessa de Deus para aqueles que esperam, para aqueles que permanecem fiel ao Senhor. Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão.
Quando eu e você esperam em Deus, essa espera não é de qualquer maneira, Ele nos renova a cada manhã. Porque a tua palavra se renova a cada manhã e é esta palavra que vem nos fortalecendo a cada dia. Nós temos que esperar em Deus ligados nele, ouvindo a sua voz. Nós alcançamos o renovo para continuar, para prosseguir essa caminhada. Não vamos perder as forças somente quando ele vem e nos toma pela mão e nos ajuda, porque ele é fiel e ele nos renova a cada dia. Provérbios 4:18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Em nossa caminhada com Deus, não há uma claridade no momento que eu escolho seguir Jesus, não. É como a alvorada, a cada minuto, a cada passo, a cada dia, ele vem clareando os nossos caminhos. Ele vem mostrando e nos fazendo entender o próximo passo que eu e você precisa dar. É como o alvorecer, não é como o dia do meio-dia, onde está tudo claro, mas vai clareando, clareando, e eu e você agora consegue enxergar de modo nítido uma claridade maior, o entendimento maior. E essa é a nossa alegria, porque durante essa caminhada nós vamos conhecendo com quem estamos caminhando. É durante a caminhada que nós vamos conhecer quem Ele é. Não é na conclusão, porque na conclusão veremos o ápice da glória. Nós entenderemos e não vai precisar, como disse o profeta, de quem nos ensine, mas durante a caminhada nós vamos conhecendo aquele que cura, porque agora ele curou na minha e na sua vida. Quando Deus se manifesta na minha e na sua história, nós vamos conhecendo quem Ele é. Jesus disse para os fariseus que não acreditavam que Ele era o Cristo, o Filho de Deus. Ele disse: creiam ao menos nas obras que eu faço, porque as obras que eu faço dão testemunho de mim. E é dessa forma, aquilo que Deus faz mostra quem Ele é. Se Ele curou na sua vida, você agora conhece o Deus que cura. Se Ele libertou, você conhece o Deus que liberta, aquele que tem todo o poder. Ele se manifesta para se mostrar para mim e para você, para se apresentar. E é grande a alegria quando nós vamos conhecendo na caminhada aquele que é fiel, que é justo, que é verdadeiro, que é pai, que é amigo, aquele que está conosco todos os dias e não nos deixa e não nos abandona. Ele se manifesta porque ele quer um relacionamento, ele quer ser conhecido por mim e por você. Quando nós esperamos, a visão fica mais clara, há um renovo de Deus e assim vamos subir. E a Bíblia, esse versículo diz que nós não vamos subir de qualquer jeito. Nós vamos subir com asas como águias. E você vai entender agora o voo de uma águia, porque o voo da águia é altíssimo. O voo da águia tem precisão e estratégia. Ela alcança grandes altitudes e encontra uma corrente de ar. E agora ela não mais precisa fazer esforço, porque é esse vento que vai levando ela a grandes altitudes e a sua visão é de 8 quilômetros à sua frente. A águia, ela enxerga muito bem. A águia, ela vê à frente da sua vida 8 quilômetros. E ela voa reto
com um alvo definido. Ela não perde a visão, ela não perde o alvo para onde ela está olhando. É assim que disse o profeta: nós subiremos com asas como águias. Será tão alto o voo daquele que é renovado por Deus. Você vai subir e você vai encontrar o vento do Espírito Santo. E agora mais não precisa do esforço humano, porque é o Espírito que vai te levar, e ele vai te levar a grandes alturas, e você agora, com apenas um alvo, Cristo Jesus, alcançará as promessas que ele te entregar. Jesus, ele disse assim: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus, ele é suave e leve. E por que eu canso? E por que muitas vezes o jugo está pesado demais? Porque muitas vezes a gente quer pegar com a nossa mão. A gente quer fazer coisas que Deus não mandou eu e você fazer. E esse fardo pesado traz tanto cansaço. Nós queremos fazer da nossa vontade. Jesus disse: você precisa renunciar à sua vontade. Você precisa renunciar a si mesmo, porque o jugo dele é suave e leve. Fazer a obra de Deus é prazeroso, mas conforme a vontade dele, sendo guiado pelo vento do Espírito Santo, e a cada dia subindo mais e mais. Sabe quando é que eu e você descansa em Deus? Nós precisamos descansar no Senhor. Eu e você, nós descansamos em Deus, nós encontramos este descanso quando nós já deixamos de nos preocupar, porque agora você confia tanto no Senhor e a confiança é tão grande que você entrega para Ele as suas preocupações e descansa em seus cuidados, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Que eu e você possa descansar no Senhor, que eu e você possa entender que Ele é bom, que Ele é fiel e que Ele é o nosso Pai que cuida de nós. Mas o versículo não termina. Ele diz assim: vamos correr e não vamos nos cansar. Vamos caminhar e não vamos nos fadigar. Podemos até começar correndo, podemos até começar empolgados, mas chegará o momento que nós vamos estar apenas caminhando. Mas é nesse momento que pode vir a fadiga. E uma das características da fadiga é a desistência. Mas eu e você não para. Mas eu e você continua a caminhada, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu e você não vamos desistir, eu e você não vamos parar, mas vamos ser a cada dia renovados por Deus, entendendo que Ele nos sustenta e está no controle. Ele não perdeu o controle da sua vida, da sua casa, da sua família. Ele tem um renovo para nós. Ele tem um Deus tão grande e poderoso que cuida dos seus. Ele tem força para te dar. E agora nós seremos testemunhas e continuaremos sendo estas testemunhas até o fim. Mesmo passando por desgastes, mesmo passando por aflições, mas nós vamos atingir aquilo que é processo, nós vamos passar, mas nós vamos atingir o nosso alvo, ouvindo a voz do Senhor teu Deus, sendo renovado a cada dia, porque desistir não faz parte nem da minha e nem da sua vida. 2 Coríntios 4,16 diz, o apóstolo nos exorta a não desanimar,
mesmo com o corpo desgastado, porque há um renovo. E esse renovo é quem nos traz esperança e nos impulsiona a continuar. Ele diz assim, a tribulação, ela é momentânea. A tribulação, ela vai passar, vai chegar a um fim. Mas a recompensa é um peso de glória. E esse peso de glória que nós recebemos é eterno, dura para sempre. A glória que nós recebemos no permanecer fiel a Ele, estando nele, buscando a Ele, é tanto pesada como duradoura. Há um peso de glória para mim e para a sua vida que nós alcançamos, porque permanecemos a cada dia. Entenda, o nosso alvo é Cristo Jesus, o nosso alvo é o eterno. Se a gente olhar para as circunstâncias, se a gente olhar para a situação, nós iremos desistir, mas que o nosso alvo seja Cristo Jesus todos os dias. Olhando para Ele, nós seremos renovados, fortalecidos e alcançaremos a vitória, alcançaremos a promessa, alcançaremos o dia perfeito, porque há um renovo, há uma força de Deus. O renovo é real, a cura é real, porque Ele é real. E eu e você precisa entender que nós vivemos pela fé, e viver pela fé é isso, entender que há dias melhores, mesmo eu não vendo. Há dias preparados, mesmo eu não enxergando, mas com a visão de águia, eu e você olhará para o alvo e encontrará um renovo para as nossas almas. A graça multiplicada, diz Paulo, torna em abundância as ações de gratidão. Eu e você agiremos porque Deus é bom, ser grato ao Senhor, e vamos continuar a cada dia sendo gratos, porque a graça se abundou na minha e na sua vida, vivendo eu e você de fé em fé, de glória em glória e alcançando a promessa até o fim, porque a promessa é que nós viveremos com Ele nas mansões celestiais, nas moradas que Ele preparou para mim e para a sua vida. Há um renovo de Deus para nós continuarmos mais um pouquinho. Há um renovo de Deus para as nossas almas. A alegria do Senhor para a nossa vida, que é a nossa força de levantar a cada amanhecer e continuar obedecendo a voz de Deus, continuar alcançando as bênçãos do Senhor e chegar até o dia da promessa, porque todos os dias nós lutamos com tantas coisas, até com nós mesmos. E esses são os vencedores, aqueles que renunciam a si para serem mais que vencedores em Cristo Jesus. Apocalipse 12:11 vai dizer para mim e para você que os vencedores são aqueles que, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra e por causa do testemunho. Qual é o testemunho? Mesmo diante da morte, não amaram a sua própria vida. Que ele está dizendo que os vencedores, eles renunciam a si mesmo todos os dias, não para fazer a sua ou a minha vontade, não para agradar os outros, mas para agradar ao Senhor, obedecendo ao Senhor, renunciando o cansaço, renunciando as vontades próprias, renunciando tantas coisas, porque eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Recebe essa palavra neste dia e alcança, para a glória de Deus, um renovo para você continuar até o dia perfeito, porque chegará o dia que eu e você estaremos com Ele e nós veremos Ele assim como Ele é. Nós o conheceremos como somos conhecidos, o grande eu sou, aquele que é tudo para nós.
Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que eu e você precisa todos os dias, que possamos buscar e ser renovados a cada amanhecer. Amém?